Eu desejo cumprimentar a amada Igreja do Senhor nesta noite com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Caríssimos irmãos, eu imagino que não tem sido fácil para esta igreja hospedeira e os organizadores dessa celebração, tendo que respeitar as restrições impostas para evitar-se a expansão dessa pandemia. O Brasil não escapou à proliferação desse vírus, exigindo dos governos estaduais, os municipais e o federal a implantação de medidas de contenção do povo, especialmente para uma celebração como esta. A sociedade em geral e todas as suas entidades sociais e religiosas, em especial as igrejas, têm passado por tempos de privações, e os nossos crentes tiveram que se confinar dentro de suas casas, sem poder trabalhar, nem sair para fora de suas casas. Por algumas vezes, nossos templos tiveram que fechar as portas, e as reuniões presenciais foram impedidas de serem realizadas para os cultos. Mais doloroso ainda foi a perda de muitos dos nossos queridos irmãos e ilustres companheiros de ministério por causa dessa terrível pandemia. As igrejas usaram, à medida do possível, dos meios da informática que podiam para se comunicarem com os crentes em suas casas, mas, inevitavelmente, a falta do aconchego fraternal, com a presença dos irmãos, acaba por produzir em muitos dos nossos crentes comodismo, esfriamento na fé e até afastamento da igreja. Inevitavelmente, esta é a realidade. Por esta razão mesmo, o Espírito Santo me despertou para trazer nesta noite uma palavra toda especial no livro do profeta Zacarias, no capítulo 4, e eu quero fazer a leitura desses versículos para servir de base para aquilo que o Espírito Santo colocou em meu coração. Eu tenho certeza absoluta que foi o Senhor quem me deu esta mensagem para transmitir a esta igreja, a todas as lideranças aqui presentes do Centro-Oeste nesta oportunidade. Zacarias, livro do profeta Zacarias, capítulo 4, nos versículos de 1 a 14, a leitura diz o seguinte: E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como a um homem que é despertado do seu sono, e disse-me: Que vês? E eu disse: Olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo dizendo-me: Não sabes tu o que é isto? E eu disse: Não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo o seguinte: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações: graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces dessa casa, também as suas mãos a acabarão,
para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão, vendo o prumo nas mãos de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor, que percorrem por toda a terra. Respondi mais, dizendo-lhe: que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do castiçal? E respondendo-lhe outra vez, disse: que são aqueles 2 raminhos de oliveira, que estão junto aos 2 tubos de ouro, e que vertem de si azeite dourado? E ele me falou dizendo: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: esses são os 2 ungidos, numa outra versão chamada os 2 filhos do óleo, que estão diante do Senhor de toda a terra. Quem pode dizer amém pela sua palavra? Meus irmãos, esta palavra me levou a meditar e avaliar a história da nossa igreja no Brasil. Por isso eu quero lhes falar sobre igreja, um castiçal que não pode apagar. Igreja, um castiçal que não pode apagar. Agora prestem bem atenção nisso que eu vou lhes dizer. E é muito importante a gente entender o significado dessa leitura bíblica, porque ela traz a figura de um castiçal de ouro que precisava ser renovado com um novo azeite na vida do povo de Israel. E essa figura do castiçal de ouro revela o desejo de Deus pela renovação espiritual do seu povo. Entretanto, a representação do castiçal não é uma representação exclusiva de Israel, uma vez que no Novo Testamento a mesma figura é ilustrada e tipificada como a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, especialmente na visão apocalíptica do apóstolo São João. Por exemplo, nesta visão do apóstolo João, na ilha de Pátmos, o Senhor mostrou ao apóstolo 7 igrejas da Ásia Menor como castiçais representativas daquelas igrejas. E a profecia aqui do profeta Zacarias foi capaz de mostrar a Israel que o seu castiçal precisava ser limpo e renovado com um novo azeite. O que nós podemos tirar de lição inicialmente aqui? Em primeiro lugar, a hermenêutica bíblica me dá o direito de fazer uma tipologia especial e dizer que a igreja do Senhor Jesus Cristo é o castiçal de Deus na atualidade. Quantos podem dizer amém por isto? Se ela é hoje o castiçal de ouro, significa que nela não pode faltar azeite nem fogo. Azeite e fogo são elementos vitais para que este castiçal chamado igreja possa fazer iluminar, brilhar a sua luz. Esta profecia se torna um antítipo para a nossa igreja de hoje, porque nós somos o castiçal de Deus neste país que existe exatamente para mostrar a sua luz ao povo brasileiro. Nossa luz não pode ser a luz da ostentação vaidosa ou denominacional, não podemos ter essa pretensão, mas ela deve ser a luz para alumiar os que estão em trevas. Não podemos também ter a presunção de exclusivismo denominacional.
na pluralidade eclesiástica de castiçais existentes, que podem ser as igrejas evangélicas de modo geral, nós, Assembleia de Deus, somos um castiçal que foi aceso pelos nossos pioneiros, Daniel Berg e Gunnar Wingren, em 1911, em Belém do Pará, e a sua luz precisa continuar a brilhar. Porém, inevitavelmente temos que reconhecer que os sinais de fogo do nosso castiçal indicam que o pavio parece estar envelhecido e seco, não absorvendo o azeite e a sua luz. Então está se tornando opaca, está se tornando fumacenta. Nós não gostamos de ouvir isso. Preferimos aquela ideia otimista, bonita, de nos enganar a nós mesmos com uma realidade que não é verdade, que não está acontecendo como deveria. O que devemos fazer então? Como devemos imaginar? Vejam só, irmão, esta luz que foi começada por Daniel Berg e Gunnar Wingren em Belém do Pará em 1911, a chama dessa luz, ela foi acesa para que esta geração presente não deixe apagar o fogo deste castiçal. Porém, os sinais de fogo de nosso castiçal indicam que o pavio parece estar envelhecido. Por outro lado, quando um pavio está seco, é por falta de espevitadores, e o espevitador é aquele que tem a missão de cortar o morrão, ou seja, do pavio, para que a luz possa aparecer livremente, livre de fumaça, livre de mau cheiro. E o que é que está acontecendo? Vejam só, às vezes me dá ideia de algumas igrejas nossas, depois de 110 anos de existência, de que o azeite está se rareando, a luz está se tornando opaca, a luz está se tornando fumacenta, e nós não estamos nos acordando para a realidade, para voltarmos às origens. Nós precisamos permitir ao Espírito Santo que renove a nossa fé, que renove o nosso castiçal, que opere uma limpeza total, para que uma luz nova comece a brilhar, com um novo azeite. Vejam só, o profeta Zacarias, na sua profecia, ele está falando de quê? Está falando de unção, ele está falando de provisão, ele está falando de capacitação, ele está falando de poder, de autoridade, para representar os interesses de Deus no mundo. Era isso que Deus queria que Israel pudesse representar. Zacarias viu um castiçal de ouro, que era provido de azeite, porque a vida espiritual de Israel naquele momento estava seca e estava sem luz. No campo espiritual, irmãos, um castiçal sem azeite e sem fogo retrata uma igreja sem luz, sem vida e sem poder do Espírito. Às vezes temos a impressão que a igreja se parece com uma casa velha, como muitas igrejas cristãs no mundo inteiro, que se transformaram em bibliotecas e até em mictórios públicos. Por quê? Porque o castiçal apagou e só restou a lembrança de ostentação de um passado que não existe mais. A Assembleia de Deus não pode se descuidar. A Assembleia de Deus, nos 110 anos de sua vida e de sua existência, precisa renovar o seu azeite,
precisa renovar a sua vida. Os ministros de Deus precisam assumir responsabilidades tais que possam manter o castiçal de Deus aceso. E nós, igreja, somos o castiçal de Deus. Um castiçal sem azeite, um castiçal sem combustível para alimentar o seu interior, torna-se inútil, peça de memória, coisa do passado. A igreja de Cristo não pode virar um mausoléu. A igreja de Cristo não pode se confinar numa casa velha. Eu falo em termos espirituais. A igreja de Cristo precisa fazer a luz brilhar. E para que a luz brilhe, a igreja precisa de azeite e de fogo para projetar luz no ambiente hostil dessa sociedade humana que nós estamos vivendo agora. O que nós podemos aprender com tudo isso? Nós podemos declarar profeticamente de que o nosso castiçal precisa de azeite novo. Quantos podem dizer amém por isto? A visão de Zacarias nos fala de duas oliveiras que estavam de um lado e do outro lado, a direita e a esquerda. E essas duas oliveiras, elas proviam com azeite aquele castiçal continuamente. Agora prestem atenção nisso. Sabe o que Deus queria mostrar a Israel? Que Ele queria um contínuo movimento de renovação de azeite para a vida espiritual. Se nós somos o novo Israel de Deus, e o nosso castiçal precisa do azeite que alimenta o pavio que agora parece estar fumegando. É impossível a igreja subsistir neste mundo sem a unção do Espírito, que é símbolo de poder, de autoridade, de energia e de vida para fazer a obra de Deus. Mais do que nunca, precisamos do poder do Espírito para se viver vitoriosamente sobre as dificuldades. Precisamos de poder para ter a capacidade de reagir contra o pecado. Precisamos resgatar a autoridade sobre os demônios. Não podemos perder a graça que energiza o nosso testemunho diante do mundo. Eu não sou um homem de saudades apenas, mas sou filho de um pioneiro. Sou a terceira geração, pertenço à terceira geração de pastores da Assembleia de Deus. Nem sou tão velho assim. Imaginem, senhoras e senhores, imaginem, caríssimos irmãos, o que acontecia naqueles tempos, em que a simplicidade imperava, que até algumas meninices eram facilmente perdoadas e doutrinadas posteriormente, porque o poder do Espírito se manifestava livremente na vida das pessoas. Hoje nos tornamos educadinhos demais. Hoje nós criamos barreira para as manifestações até mesmo dos dons espirituais. Hoje aparecem falsos profetas do nosso meio para mentirem e dizerem um monte de coisas, enganando o povo. Está na hora de um novo azeite, um azeite que mostre o seu brilho limpo e puro, de uma luz que fulgure. Confundem-se hoje habilidades humanas com unção espiritual. Somos hoje ministerialmente bem treinados, intelectualmente preparados, mas me perdoem o que eu vou lhes dizer, a autoridade espiritual genuína tem diminuído.
Gostamos até de falar mal de alguns grupos neopentecostais que oram pelos enfermos, acontece milagre, dizemos que é mentira, dizemos que um monte de coisa, porque na verdade estamos com dor de cotovelo daquilo que já aconteceu no nosso meio. Está na hora de resgatarmos uma igreja poderosa que ora pelos enfermos, que expulsa demônios e que vê os crentes falarem em línguas estranhas. Aquele castiçal lá de Israel era abastecido, na visão do profeta, era abastecido de azeite por um modo diferente, totalmente diferente de todos os rituais hebreus. Nos serviços sacerdotais, eram os sacerdotes que diariamente provisionavam o castiçal com azeite. Mas na visão do profeta, isso não acontece. O castiçal recebe um azeite de um modo natural e sem mãos de homens. O avivamento espiritual não é coisa de homens. O provisionamento da unção para esse tempo não depende de famosos pregadores, mas depende unicamente do Espírito Santo. Outra verdade que nós precisamos saber aqui nesta noite: nosso castiçal precisa ser de ouro puro. Nosso castiçal precisa ser de ouro puro. Entre os materiais da liturgia hebraica, o castiçal era uma peça única de ouro que fazia parte dos serviços sacerdotais. Esse castiçal tinha ao todo 7 lâmpadas que serviam para iluminar um ambiente fechado por cortinas especiais e que ficava entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Aquele lugar nunca podia ficar no escuro. Aquele lugar sempre precisava que o castiçal estivesse aceso para iluminar aquele ambiente onde se ministrava as intercessões no altar de incenso e onde se comia os pães da proposição. Suas lâmpadas eram alimentadas com azeite especial e simbolizavam a vida espiritual de Israel. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: Deus sempre condenou o faz de conta que é verdade. Deus sempre condenou aquilo que parece que é, mas não é. Deus sempre condenou a imitação que anula a genuinidade. Por isso o castiçal não podia ser de latão, nem de bronze, nem de cobre ou de ferro. O castiçal tinha que ser de ouro, ouro puro, sem mistura, original, singular, que não sofre com as intempéries do tempo. A igreja de Jesus Cristo, aleluia, não foi feita com material de qualidade barata. O seu material é espiritual, é genuíno, é único, é singular. E nós fazemos parte desse castiçal genuíno, desse castiçal de ouro maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Cristo não imita as religiões do mundo. Ela tem que ser autêntica, ela tem que ser verdadeira. Na visão do profeta Zacarias, Deus resolveu mostrar a Israel a possibilidade de renovação para um castiçal que estava apagado, sem luz nenhuma. E na escritura do profeta, o Senhor quis mostrar ao povo de Israel que mesmo com elementos tão frágeis como Josué e Zorobabel, Ele, o Senhor, poderia torná-los fortes e capazes para mudar o rumo dos fatos tristes que se vivia em Israel. Deus nunca desistiu de usar pessoas. O método de Deus ainda é o mesmo. Deus não unge máquinas, Deus não usa máquinas, Deus usa homens
homens e mulheres que se dispõem a obedecer a sua voz e fazer a vontade plena do Senhor. Isso é preciso entender. Nós precisamos entender. E Deus estava dizendo para eles: olha, eu posso mudar isso. Assim como o castiçal da vida religiosa de Israel estava sujo, com seu pavio velho e endurecido, e por isso não podia produzir boa luz, o Senhor queria mudar esse pavio. O Senhor queria mudar essa situação. O Senhor proveria um novo azeite para o castiçal. O Senhor colocaria esse castiçal em condições de produzir uma grande luz. O pavio de uma lamparina ou de um castiçal geralmente é feito de uma mecha de pano torcido e coberto de óleo combustível. É interessante que a função desse pavio para a luz era o de veicular o óleo para a centelha de fogo. Por isso o pavio fica entre o azeite e o fogo. Se o pavio estiver seco e endurecido, não vai absorver o óleo e poderá queimar e chamuscar apenas aquele pavio. É a falta de azeite novo e de manutenção na nossa vida cristã que torna nossos ministérios secos, duros e fumacentos. É lamentável eu estar falando aqui para muitas lideranças e para muitos pastores, mas preciso dizer profeticamente que muitos ministérios estão fracassados porque há muito tempo eles não têm azeite novo. Há muito tempo o pavio de suas vidas está constantemente envelhecido. Não há espevitador do Espírito para cortar o morrão, para que se acenda uma nova luz. Está na hora de resgatarmos nossos ministérios. Está na hora de buscarmos do Senhor um novo poder e uma nova autoridade espiritual. Aleluia. Na visão do profeta, o azeite, ele vem de cima. Vem de cima para o castiçal. E ele podia desfazer todas as fricções, toda a secura, usando homens ungidos como ele ungiu a Gunnar Wingren e Daniel Berg para realizarem uma grande obra no Brasil. Na visão do profeta, Deus tomou dois principais líderes de Israel, Josué e Zorobabel, porque ambos representavam o poder político e o poder religioso de Israel. Os dois líderes, na visão que Deus mostra ao profeta, eram homens frágeis, sem poder de liderança, mas Deus está dizendo que renovaria seus papéis na vida de seus povos. Deus tem me dado a oportunidade de ajudar muitos ministros, aconselhando-os acerca de seus ministérios, e alguns deles abrem o coração e me confessam: pastor, eu estou acabado, eu não consigo produzir mais nada, meu ministério não produz mais nada, eu não vejo milagres acontecer, eu não vejo nada, eu estou me tornando um profissional do Evangelho, eu quero salvar meu ministério, o que é que eu posso fazer? A resposta está aqui. Está na hora de mudar o pavio. Está na hora de deixar o Espírito Santo cortar a mecha envelhecida, endurecida. Está na hora de limpar o castiçal e jogar fora o óleo velho, porque muitos de nós gostamos de contar muitas vantagens de que aconteceram no passado, há 30, 40, 50 anos. Ora, a Assembleia de Deus tem apenas 110 anos. 110 anos, irmãos. Ela é muito novinha. A sua história é antiga porque ela começa no Pentecostes. Está na hora, está na hora, está na hora de mudar o rumo das coisas. Está na hora de sabermos que o nosso Deus é aquele que tem poder de trazer um novo azeite, um azeite que vem do céu, aleluia, por duas oliveiras, que não é produzida por homens. Está na hora. Deus estava dando a Israel a garantia de que a sua obra não sofreria a solução de continuidade. Estamos vivendo esse momento de pandemia que assusta tanta gente.
Há uma impressão horrível, um sentimento de derrota em alguns, um sentimento de inércia, em que eles não estão sabendo o que fazer. Não desanime, porque aquele que renova todas as coisas está em nosso meio, e Ele vai renovar o seu castiçal, e a igreja vai ser poderosa. E como ouvi uma mensagem profética ontem à noite em Curitiba, extraordinária, onde Deus prometia trazer um grande avivamento espiritual depois dessa pandemia, depois de tudo isso que nós estamos passando, enfrentando agora. Agora não entendemos as razões de tudo isto, mas a soberana vontade de Deus, que vê, sabe e olha todas as coisas, Ele sabe que está chegando o momento. Isso significa que esse avivamento não é nada mais, nada menos do que a preparação para a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja. Aleluia, 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 aleluia. Eu teria para dizer muito mais, mas não vou dizer. Não quero cansar os irmãos. Eu quero que essa palavra que eu trouxe até agora sirva de um despertamento da nossa consciência para a nossa realidade. Vejam que nesta profecia, Deus apresentou os elementos do seu modus operandi, da sua maneira de agir e de fazer. Haviam pelo menos 7 ingredientes especiais do modus operandi de Deus na restauração do seu povo. E é isso que Deus quer fazer. Nessa visão havia esses 7 ingredientes, que eu não vou entrar em detalhes aqui agora, não há tempo, vou terminar minha palavra. Ligado ao castiçal de ouro para ilustrar e ensinar verdades espirituais que demonstram a soberania de Deus sobre todas as coisas. Irmãos, Deus não deixou de ser Senhor. Deus não está dormindo. Deus está vendo todas as coisas. Ele está acompanhando todas as coisas. O que a igreja do Senhor precisa fazer nessa hora é se colocar à disposição dEle para aceitar a operação que Ele tem para nós, através da vida de cada pessoa em particular. Aleluia, 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 aleluia. Assim como o modus operandi de Deus envolvia uma multiplicidade de maneiras, de ações que podiam acontecer na vida de Israel. Essa é a maneira de Deus ver no castiçal uma dinâmica especial, um movimento constante de todos os elementos que constituem essa visão. Quantos creem que a Bíblia é a gloriosa palavra de Deus? Se nós cremos que ela é a palavra de Deus, ela não mente, ela não engana ninguém, não engana ninguém. Eu creio na eficácia da palavra de Deus, e creio que Deus vai fazer aquilo que fez, quando na visão apareceram lá, de repente, 2 oliveiras, suprindo de azeite o castiçal por cima, sem ajuda humana, sem ajuda humana. E de repente surge de debaixo daquele castiçal 2 tubos de ouro, pelos quais corriam e vertiam um azeite dourado. Deixa-me dizer isso para terminar. Eu não tenho dúvida de que estes tubos de ouro podem ser comparados aos 2 homens que Deus enviou para o Brasil em 1911 para verter um azeite dourado, um azeite maravilhoso do enchimento do Espírito Santo. Se nós pregamos e cremos que Jesus ainda é o mesmo, que Ele salva, que Ele cura os enfermos, que Ele batiza com o Espírito Santo, e a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Eu louvo ao Senhor que eu fui batizado com o Espírito Santo quando eu tinha 9 anos de idade, e falo em línguas até o de hoje, porque a forma de eu cultuar ao Senhor,
O meu espírito interpreta os sentimentos da minha alma, aqueles que eu não posso dizer com as minhas próprias palavras. Isto é privilégio de quem é batizado com o Espírito Santo. Por isso, irmão, não caiam na armadilha daqueles que relegam a um segundo plano a experiência do batismo com o Espírito Santo. O ouro dourado precisa verter, trazendo força, poder, autoridade, brilho. E Deus pode levantar aqui nesta noite ainda alguns tubos de ouro, alguns filhos do óleo. Para quê? Para transmitirem a palavra de Deus e serem canais do grande avivamento espiritual na sua igreja. Que Deus abençoe. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu tenho certeza que a disse pelo Espírito Santo. E eu gostaria de fazer uma oração com toda a igreja. A igreja poderia ficar em pé, por favor. Se você ouviu essa palavra, esqueçam do pastor Elianai. Lembram apenas do que Deus disse para você. Se o Espírito Santo tocou no seu coração, para que você tenha um avivamento em sua alma, que você seja renovado na sua fé, que você tenha maior autoridade. Se ministros de Deus que estão aqui querem um ministério mais atuante, mais dinâmico, mais poderoso, precisam dessa renovação. E por isso nós vamos orar. Ó Deus, ó Senhor, eu quero ver a igreja orando. Eu quero ver aquela Assembleia de Deus que orava em voz alta e não tem medo de orar. Eu quero ver homens e mulheres falando em línguas. Eu quero ver uma igreja que seja capaz de corresponder à expectativa de Deus. Está na hora de você buscar de Deus esse avivamento para a sua vida espiritual. Ó Senhor, nós pedimos que a Tua palavra se cumpra em nosso meio. Que este castiçal que nesta noite está aqui representando os Teus interesses seja renovado com um novo azeite, com uma nova unção, com um novo poder, com uma nova autoridade espiritual. E a Tua glória se manifeste na vida de cada homem, de cada mulher, para a honra e para a glória do nome excelso do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém e amém.